pois iriam rejeitar a sã doutrina do Senhor e irão se voltar às fábulas, como nós encontramos na profecia de 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 3 e 4. Realmente, amados, como nosso irmão Tito profetizou na profecia de Tito, no capítulo 1, no versículo 9, 10, 11 e 12, quando diz que devemos reter firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para ser poderoso tanto para admoestar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Pois há muitos insubordinados, faladores vãos, especialmente aqueles da circuncisão, a qual circuncisão, irmãos, é a lei de Moisés, pois é preciso tapar-lhes a boca, porque eles estão transtornando casas inteiras, ensinando o que não convém por causa do dinheiro. Os irmãos podem ler também na profecia que Deus usou o nosso irmão Pedro, quando ele disse em 2 Pedro, no capítulo 2, no verso 2 e verso 3, que diz: e muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade, e por ganância farão de vós negócio com palavras fingidas. Vejam, amados e amadas, quando o Senhor usava Pedro e Tito e Timóteo para falar desta forma, Deus usava eles para falar de homens corruptos de entendimento, que iriam transtornar o evangelho da graça de Cristo em fonte de lucro. Como o Senhor usou o irmão Paulo, que com grande amor e certeza de fé combatia o bom combate, e contra toda a altivez dessa carne, e homens que com astúcia iriam atrair pessoas com palavras perversas, como está escrito na profecia de Atos dos Apóstolos 20, no versículo 30, e mudariam a verdade de Deus em mentiras, e usar as ovelhas como verdadeiras cobaias, para se engrandecer, enriquecer, usando o evangelho como uma fonte de lucro, como está escrito na profecia de 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 3, 4 e 5, que diz: pois se alguém ensina outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, como ele disse, de graça recebei e de graça dai, são as sãs palavras que os homens não conformam hoje, e com a doutrina que é segundo a piedade, esse homem ou esta mulher é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavra, das quais estão nascendo por aí muitas invejas, muitas porfias, muitas blasfêmias ruins suspeitas, irmãos, ruins suspeitas de muitos homens que nada têm, tá na sarjeta, e muitas das vezes vem subir em cima do púlpito, aí de repente já tem um carro novo, já tem uma casa nova, já tem dinheiro no banco, aí é onde as pessoas começam a suspeitar que realmente desse evangelho, e por causa deles muitos não vão chegar ao conhecimento da verdade, porque a palavra do Senhor está sendo blasfemada, a palavra do Senhor está sendo rejeitada por causa de homens, de lobos, que têm se introduzido no meio, que têm corrompido a palavra do Senhor, e muitas pessoas estão por aí, irmãos, cegas, surdas e com o coração endurecido, porque não chegou a conhecer ainda a verdade do Senhor. Contendas desses homens corruptos de entendimento, estão longe da verdade, e eles ainda estão pensando, irmãos, que o amor é fonte de lucro. Essa é a pior de todas. Pensar que com aquele grande amor, com aquela grande misericórdia que o Senhor subiu naquele madeiro, entregando a sua vida por todos nós, e pensar e usar, e pensar que o nome do Senhor é fonte de lucro. Mas eu quero que os amados saibam que para cumprir o intento de Deus, como o Senhor usou Isaías 56:11, que esses cães são gulosos, eles nunca se podem fartar, eles são pastores que nada compreendem, cada um deles se torna para o seu caminho, cada um para a sua ganância. Como Deus usou Jeremias em 6, 13 e 14 de Jeremias, que diz que desde o menor deles até o maior, cada um se dá o dinheiro,
profetas e sacerdotes igualmente usando de falsidade, e cura somente a carne do meu povo, dizendo: a paz, quando não há paz. Como o Senhor também usou Jeremias no capítulo 50, no verso 6, que ovelhas perdidas foram o meu povo, os seus pastores as fizeram errar. Eu quero falar para os irmãos, não eu, mas o Senhor, como está escrito na profecia também de Ezequiel, no capítulo 33, 31, que diz que eles vêm a ti, amados, como o povo costuma vir, e eles se assentam diante de ti como o povo de Deus, ouvem as suas palavras, mas não põem em prática, pois eles, amados, estão adorando o Senhor com a boca, mas o coração deles está indo após o lucro. Eu quero que os irmãos examinem as escrituras em Miqueias 3:11, porque ali Deus usou o profeta Miqueias ao dizer que os seus sacerdotes dão a sentença por suborno, os seus profetas adivinham por interesse, e os seus pecadores estão adivinhando por dinheiro, e eles ainda estão se encostando no Senhor, dizendo: não está o Senhor no nosso meio? Então assim eles usam a palavra do Senhor. Leia também, irmãos, a profecia de Zacarias, quando Deus usou Zacarias em capítulo 11, no versículo 5, que ali o Senhor disse, que eles dizem: louvado seja o Senhor porque me enriqueci, mas ali está dizendo que os seus próprios pastores não têm piedade delas. Por isso, amados, grande é mesmo a fonte de lucro, se nós formos usar o evangelho desta forma. Com certeza vamos obter muito lucro, mas não vamos fazer como muitos falsificadores da palavra de Deus, que usa esse pretexto de ganância. Mas, amados e amadas, vamos seguir a fé, vamos seguir o amor, a santificação e a certeza de um coração puro e de uma consciência daqueles que sem pedir dinheiro, daqueles que sem cobiça, daqueles que sem ganância, sem receber salários, imitaram o Mestre Jesus e andaram nas suas pisadas. Assim também, com uma fé não fingida, vamos de ânimo pronto, irmãos, seguir juntos essa palavra da graça, revelada aos apóstolos, dada por meio de anjos. Por meio de anjos, irmãos, não por letra ou por seminário. E devemos atentar com muita diligência da salvação pela graça, como os irmãos podem ler em Hebreus 2, no versículo 1, 2 e 3. Portanto, devemos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Pois se a palavra falada pelos anjos permanece firme, toda violação e toda desobediência receberá justa retribuição. Portanto, amados, não é por campanhas de prosperidade ou por ganância, mas sim pela fé, para que seja segundo a graça, para que a promessa seja firme. Como vedes, amados e amadas, os apóstolos não usaram de ganância, como está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 9, do verso 5, que diz: portanto, julguei exortar a esses irmãos, para que primeiro fossem ter convosco, e preparassem de antes a vossa dádiva, já antes anunciada, para que seja pronta, como expressão de amor, e não por dinheiro. E ele, irmãos, apóstolo Paulo disse também, em 2 Tessalonicenses 2,5, que diz: como bem sabeis, nunca usamos de palavras falsas, nem de intuitos gananciosos, Deus é testemunha. Como também o Senhor usou o nosso irmão e amado apóstolo Pedro, ao dizer em Atos dos Apóstolos 8, no versículo 20, que diz: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque pensaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Vamos, meus amados e amadas, ser imitadores, não de muitos pregadores de rosas, como estamos vendo hoje, mas imitadores daqueles apóstolos que pela fé seguiram o Senhor Jesus, como diz em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 1, que diz: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Portanto, amados e amadas, como diz em Efésios, no capítulo 2, do verso 8, que diz que é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, mas é o dom de Deus.
Por isso também, como o Senhor disse em Hebreus, no capítulo 4, do versículo 16, amados. Vamos, irmãos. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdias e achamos graça, a fim de sermos, amados, socorridos no momento oportuno do Senhor. E que o Senhor Jesus, o nosso Pai dos céus, possa, com o seu grande amor e misericórdia, possa vos conceder a sabedoria com entendimento e abrir as vossas mentes para que vós possam compreender qual seja a perfeita e a boa vontade do Senhor, e venham ao conhecimento do verdadeiro Evangelho, que é a graça do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Amados, faço-vos saber que, como está escrito em Gálatas 1:12, que esta mensagem que aqui é anunciada, nós não aprendemos e nem recebemos de homem algum, mas foi pela revelação do Senhor Jesus Cristo, e que o nosso nome desapareça, mas que o nome do Senhor Jesus possa crescer a cada dia, a cada momento mais. Aqui, amados, fica um verdadeiro abraço de amor do irmão Antônio e de toda a família desta graça que o Senhor tem por essa terra. Que a sabedoria e que a ciência, o amor e a mansidão, e a temperança e o domínio próprio e a paciência de todos os santos possam estar com os irmãos, e que os irmãos alcancem a vitória, a grande vitória que é a salvação da nossa alma, em Cristo Jesus, e a graça seja com todos.